Bem-vindo! Essa é a terceira e última parte de nossos estudos sobre instalações elétricas. Falaremos sobre redes de alta tensão. Você já olhou para essas torres gigantes e se perguntou como elas são construídas? Por que têm esse formato? E o que acontece para que a energia chegue com segurança a milhares de quilômetros de distância? No vídeo de hoje, vamos entender como funcionam as torres de alta tensão, desde a história até a engenharia por trás de cada parafuso. As primeiras linhas de alta tensão surgiram no final do século XIX, quando o sistema elétrico começou a se expandir para atender cidades cada vez maiores. No Brasil, a grande virada veio no início do século XX, impulsionada pela industrialização e pela necessidade de conectar regiões distantes às usinas hidrelétricas. As torres de aço treliçado, esse formato clássico que vemos por todo o país, se popularizaram porque uniam resistência, leveza e economia de material. Tipos de torres e suas funções. 4 tipos principais de torres. Suspensão, sustentam os cabos em trechos retilíneos. Ancoragem, usadas quando o cabo muda de direção ou enfrenta maior esforço. Terminal, local onde a linha chega a uma subestação. Derivação, permitem que um trecho seja dividido em 2. Cada tipo responde a esforços diferentes. As torres de ancoragem, por exemplo, lidam com grandes tensões longitudinais. Já as de suspensão priorizam altura e leveza para vencer grandes vãos. Esforços, cargas e dimensionamento. A engenharia das torres precisa considerar 3 ações principais. O vento, que exerce forças enormes sobre a estrutura e sobre os cabos. O peso próprio dos cabos, especialmente em longos vãos. Esforços dinâmicos, como mudanças bruscas de temperatura ou rompimentos acidentais. Essas análises definem a altura da torre, o formato, o peso total de aço e até a geometria da fundação. Fundações e relação com o terreno. A fundação é o elemento que garante a estabilidade de toda a estrutura, por isso, o tipo de solo é determinante na escolha do sistema estrutural, especialmente em torres de alta tensão, que exigem alto desempenho contra esforços de tração, compressão, arrancamento e momentos fletores. Solos firmes. Incluem areias densas e argilas duras com baixa deformabilidade, com boa capacidade de carga e menor suscetibilidade a recalques. Nesses terrenos, são comuns fundações rasas, desde que atendam aos esforços específicos da torre. As soluções mais utilizadas são sapata isolada ou bloco de fundação, solução mais comum em torres de alta tensão. Permite ancoragem segura de cada apoio da torre, suportando compressão e arrancamento. Sapata profunda ou bloco reforçado, usada quando há necessidade de aumentar a resistência ao arrancamento sem recorrer a fundações profundas. Radier, aplicável, mais raro. Utilizado apenas em situações atípicas, como torres especiais ou quando se deseja distribuir cargas para reduzir recalques diferenciais. Solos medianos a fracos. Compreendem areias fofas, argilas de média consistência e solos com variabilidade. Essas condições exigem maior cautela quanto a recalques e estabilidade. As fundações mais adequadas incluem estacas pré-moldadas ou moldadas in loco, muito utilizadas em torres, especialmente quando o solo superficial não suporta os esforços. Estacas metálicas ou helicoidais, indicadas para locais de difícil acesso, obras rápidas ou solos com estratificação complexa. Microestacas, aplicadas quando o espaço é restrito ou em situações de reforço estrutural. Blocos sobre estacas, comuns quando cada perna da torre exige transmissão de cargas a camadas profundas. Solos fracos e altamente compressíveis. Incluem argilas moles, siltes, solos orgânicos e áreas com aterros não controlados. Possuem baixa capacidade de suporte, alta compressibilidade e elevado risco de recalques diferenciais. Nesses casos, normalmente são adotadas estacas profundas, pré-moldadas, escavadas, raiz, helicoidais, buscando camadas firmes em profundidade. Blocos de ancoragem profunda, projetados para suportar grandes esforços de arrancamento. Melhorias de solo, compactação,
Colunas de brita, geogrelhas, aplicadas apenas em casos específicos, quando o uso de estacas é impraticável ou complementar. Soluções que não são usuais em torres de alta tensão. Sapata corrida, não utilizada, pois torres não possuem paredes contínuas. Tubulões, raros por questões de segurança, logística e custo. Radier, possível, mas pouco prático para fundações independentes de cada perna da torre. Critério de escolha. Cada local recebe estudos geotécnicos detalhados antes da implantação da torre, avaliando capacidade de carga, profundidade das camadas resistentes, risco de recalques, lençol freático e estabilidade global. A solução final busca sempre equilibrar segurança estrutural, desempenho frente aos esforços da torre, custo, viabilidade executiva, impacto ambiental, cabos e isoladores. As linhas de transmissão utilizam, em sua maioria, cabos do tipo ACSR, alumínio com alma de aço, ou versões modernas projetadas para suportar temperaturas mais altas e reduzir perdas elétricas. Além dos condutores principais, existe também o cabo para-raios, que protege a linha contra descargas atmosféricas e, muitas vezes, abriga fibras óticas para comunicação. Os isoladores, feitos de vidro, porcelana ou polímeros, são responsáveis por impedir que a energia elétrica escape para a torre, mesmo em tensões extremamente elevadas. Eles trabalham em conjunto com ferragens e acessórios como grampos, espaçadores e amortecedores, que garantem o alinhamento, a segurança e o desempenho do sistema. Esse conjunto, cabos condutores, cabo para-raios, isoladores e ferragens, formam os principais componentes elétricos que permitem à linha transmitir energia com eficiência e segurança. Agora que sabemos como as torres são construídas, vamos entender como elas se relacionam com a arquitetura, o urbanismo e até com o desenho das cidades. Linhas de transmissão tiveram um papel essencial na expansão territorial do Brasil. Ao possibilitar o transporte de energia por longas distâncias, contribuíram para a industrialização, para o crescimento urbano e para a integração entre regiões. Toda linha de transmissão cria um corredor de servidão, uma faixa de segurança onde o uso do solo é controlado. A largura depende da tensão da linha e pode chegar a dezenas de metros. Nessa área existem restrições para edificações, vegetação, tráfego de veículos e até algumas atividades de lazer. Por isso, urbanistas precisam prever esses corredores no desenho de bairros, parques lineares e vias. No campo da arquitetura, as linhas de transmissão interferem no posicionamento das edificações, nos afastamentos, na altura máxima e até na escolha de materiais. Projetos residenciais, centros logísticos, escolas e loteamentos precisam respeitar distâncias mínimas, definidas pela tensão da linha e pelas normas técnicas. Por isso, analisar mapas de servidão logo no início do projeto é fundamental para evitar incompatibilidades. Segurança e normas. As normas técnicas definem as distâncias mínimas entre as linhas de transmissão e qualquer tipo de uso do solo, garantindo segurança para pessoas, edificações e atividades próximas. No Brasil, esse cuidado é orientado principalmente pela BNT-NBR 5422, que estabelece critérios de projeto e faixas de servidão, e pela NBR 14039, voltada às instalações de média e alta tensão. A proteção contra descargas atmosféricas também segue diretrizes específicas, como a NBR 17140, que trata do aterramento das torres e dos cabos para-raios. Para os trabalhos de construção e manutenção, entram ainda os requisitos legais de segurança definidos pela NR 10. Já a NBR 6535 contribui com normas de sinalização das estruturas, garantindo visibilidade e prevenção de acidentes. O respeito a essas distâncias e procedimentos começa no projeto, mas precisa continuar durante a execução e ao longo de toda a operação da linha. Chegada da energia pelas linhas de transmissão. A energia elétrica vem de usinas hidrelétricas, termoelétricas etc., por meio de linhas de alta tensão, geralmente entre 138 kV e 500 kV ou mais. A alta tensão é usada para reduzir perdas ao transportar energia por longas distâncias. Entrada na subestação, seccionamento e proteção.
Ao chegar na subestação, a energia passa primeiro por disjuntores, chaves seccionadoras e para-raios, que permitem desligar trechos para manutenção. Protegem contra curtos-circuitos e surtos elétricos. Organizam o fluxo da energia. Transformadores de potência, o coração do rebaixamento de tensão. Por que transformadores precisam de fundação? Peso extremo, o solo comum não suportaria a carga concentrada de um transformador de 100 toneladas sem ceder. Estabilidade e nivelamento, o equipamento precisa estar perfeitamente nivelado para funcionar corretamente para não estressar as conexões elétricas, buchas e cabos. Vibração, transformadores vibram constantemente, zumbido, durante a operação. A fundação ajuda a absorver e dissipar essa vibração. Segurança ambiental, crítico se houver um vazamento ou explosão, o óleo não pode atingir o solo e contaminar o lençol freático. Como é a fundação deles? Ela é composta por duas partes principais integradas. A base estrutural, laje ou vigas geralmente é um bloco maciço ou um conjunto de vigas de concreto armado projetado para suportar a carga estática, o peso parado, dinâmica, vibrações e possíveis forças de curto-circuito do transformador. O transformador é frequentemente parafusado, ancorado a essa base. A bacia de contenção, oil pit, esta é a característica mais marcante. Debaixo e ao redor do transformador, a fundação forma uma piscina de concreto impermeabilizado. Esta bacia é preenchida com pedra britada, cascalho grosso. Função: se o transformador vazar óleo, o óleo cai nessa bacia. As pedras servem para resfriar o óleo rapidamente e abafar as chamas em caso de incêndio, evitando que o fogo se espalhe. O fundo da bacia é conectado por tubulação a um sistema separador de água e óleo, longe do equipamento principal. A energia entra então nos transformadores de potência, equipamentos enormes com enrolamentos primário, alta tensão, e secundário, média tensão. Função: reduzir a tensão da rede de transmissão para patamares utilizáveis. Exemplo típico: de 138 kV 13,8 kV. Regulação da tensão. O transformador possui comutadores de TEP, OLTC, que ajustam a relação de transformação para manter a tensão estável mesmo quando a carga da cidade varia. Saída para a rede de distribuição. A energia rebaixada segue para barramentos de média tensão, conectados a alimentadores que vão para bairros e regiões. A partir daí, 13,8 kV em transformadores menores nos postes que servem, por exemplo, residências. Estes farão o rebaixamento final para 220 volts ou 127 volts usados nas residências, ou para 380 volts com neutro, comum em algumas instalações industriais ou comerciais. Paisagem e percepção visual. As torres de transmissão são marcos na paisagem. Em áreas rurais, reforçam a escala monumental do território. Em áreas urbanas, podem gerar conflitos visuais ou, em alguns casos, oportunidades de integração com parques lineares e corredores verdes. Mas existem projetos que vão além e mostram como infraestrutura pode se transformar em arquitetura e até em arte. Um dos casos mais famosos é o Land of Giants, na Islândia, um projeto conceitual que reinterpreta as torres como esculturas humanas caminhando pela paisagem. As estruturas continuam atendendo aos requisitos técnicos, mantendo tensões, alturas e isoladores, mas ganham uma dimensão cultural e estética inédita. As figuras mudam de postura conforme o terreno, criando uma narrativa visual enquanto conduzem os cabos pelo território. Esse exemplo mostra que, quando arquitetura, engenharia e cultura trabalham juntas, até as redes de alta tensão podem deixar de ser vistas como interferências e se tornar ícones visuais, dialogando com a paisagem ao invés de apenas atravessá-la. As linhas de transmissão frequentemente geram debates públicos, principalmente em áreas densamente povoadas. Questões como segurança, ruído, impacto visual e uso do solo são comuns. Compreender esses aspectos culturais e sociais ajuda profissionais a tomar decisões mais responsáveis e transparentes. Com este vídeo, encerramos nossa série sobre instalações elétricas.
Ao longo dos episódios, mostramos como um sistema elétrico bem planejado influencia diretamente nossa sociedade, seja na economia, na segurança, na qualidade de vida ou na infraestrutura das cidades. Se você gostou do conteúdo, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos sobre arquitetura e engenharia. Obrigado por acompanhar, e até a próxima!